No need to trip out on no acid. My booze don't need nobody. Amapá é um estado brasileiro da região norte. Um pedaço de chão muito disputado por franceses no passado, já foi palco de expedições nazistas, abriga o norte extremo do litoral brasileiro, além de ser rico em cultura, história e muita curiosidade. Ficou curioso até aqui? Então hoje é teu dia de sorte, fica aí. Que delícia! Eu vou te dar todos os motivos para acreditar que o Amapá é o melhor estado do Brasil. Bem, o Amapá é aquele estado da região norte que muito brasileiro não conhece ou não pesquisa a respeito. Ele tem uma área de 143 mil km² e, pasmem, a maior parte do seu território fica no hemisfério norte. São mais de 800 mil pessoas que vivem por lá e também é o estado com a menor frota de veículos no Brasil, cerca de 215 mil. Ao mesmo tempo, o Amapá é o estado das regiões norte e nordeste que tem o maior índice de desenvolvimento humano. Falar do Amapá é falar das Guianas, por ficar lá no platô das Guianas, que se estende até a Venezuela. É falar também dos 72% do seu território que são destinados às unidades de conservação, o que o torna o único estado brasileiro a destinar a tal percentual significativo à preservação das matas, e ainda do fato de ser o único estado do Brasil que é completamente isolado por vias terrestres, ou seja, só dá para você chegar de barco ou avião. Era uma parte também que fica o Parque Nacional das Montanhas do Tumucumaque, o maior do Brasil, e um dos maiores do mundo, com aproximadamente 4 milhões de hectares de área, cheio de espécies nativas da fauna e da flora, assim como diversas comunidades indígenas, ribeirinhas e castanheiras. Foi no Amapá também que em 2020, durante um temporal, explodiu o transformador das... 39% do estado no escuro durante 4 dias. Esse foi o apagão mais longo da história do Brasil desde 1999. Foram 22 dias de blackout, sendo os 4 primeiros de apagão total e os demais em regime de rodízio. Muita gente acha que essa foi a primeira vez que se ouviu falar do Amapá, mas muitos esquecem do meme do Negão, sai, negão, sai! Que o Richard Rasmussen lá tá fugindo da pororoca. Pois é, foi ali mesmo que aconteceu, nas margens do rio Araguari, só que depois da construção da usina hidrelétrica, o fenômeno natural acabou sendo prejudicado. E se você percebeu, o Amapá tem uma baita de uma fronteira com a Guiana Francesa, e caso não saiba, a Guiana Francesa não é um país independente, e sim uma espécie de estado da França. Por conta disso, o Brasil é o país que tem a maior área de fronteira com a França, acredite. São 750 km de extensão. A Espanha fica em segundo lugar com 660 km. Eu tô passada, chocada. Mas falando da cultura amapaense, lembra quando eu falei no vídeo do Pará sobre o Círio de Nazaré? Pois bem, em Macapá, mais de 300 mil pessoas se reúnem todos os anos para celebrar o mesmo evento, sendo uma das maiores expressões religiosas do estado. Nazaré, no caso, é considerada a Santa Rainha da Amazônia. Outra manifestação importante é o Mar Abaixo, conhecida como o Patrimônio Cultural e Material do Brasil, e homenageia o Divino Espírito Santo e a Santíssima Trindade de duas formas, a sagrada e a profana. E lembra que todo mundo fala que Tocantins foi nosso último estado a ser colocado no mapa, isso em 1988? Bem, isso é verdade, mas o Amapá também foi oficializado no mesmo ano mesmo que já existisse há mais tempo. Bem que te explico. No início, lá no século XVI, ainda o território do Amapá pertencia aos espanhóis, de acordo com o Tratado de Tordesilhas, fazendo parte da Nova Andaluzia, que era como o chamavam. Na ocasião, o primeiro europeu a pisar nessas terras foi Vicente Inháñez Pinzón, que inclusive nomeou alguns lugares com o próprio nome. Pensa num cara que se amava. O rio Oiapoque foi um que se chamou de Rio Vicente Pinzón, mas mudou para Oiapoque em 1596, depois da chegada dos ingleses. Enfim, depois dos espanhóis vieram ingleses, irlandeses, holandeses e começaram a se assentar por ali. Eles tentaram plantar cana-de-açúcar, mas acabaram fracassando e foram embora. Depois os portugueses procuraram colonizar essa região, isso já no século XVII, e então criaram a capitania do Cabo do Norte, que envolvia o atual território do Amapá. Na época, delimitaram o que era de Portugal e o que era da França através do Tratado de Utrecht, ou seja, no caso, os territórios eram divididos pelo rio Oiapoque, mas a França e sua Guiana insistiam em invadir os lados portugueses. Foi só em 1900, depois de ser avaliado por uma comissão em Genebra e reconhecido como um território brasileiro, que a França desistiu de vez do Amapá. Essa disputa territorial toda ficou conhecida como a questão do Amapá. A região ainda sofreu diversas invasões durante sua história, mas nenhuma vingou. Foi anexada ao estado do Pará com o nome de Araguari e só em 1943 é que se tornou independente, sendo chamado de Território Federal do Amapá, e de lá até a nova Constituição de 88 assim ficou, até se tornar uma unidade federativa
definitivamente. O Amapá é um estado que cresceu no século XIX com a descoberta do ouro nas cabeceiras do rio Calçoene e pela exploração da borracha. Mais tarde, no século XX, a mineração tomou conta da economia e da ocupação do território e hoje o estado vive ainda do extrativismo mineral e vegetal, da pesca, da pecuária e do comércio. Basicamente. Quanta história, né? Ah, Amapá significa lugar de chuva e tem origens indígenas da nação no Aruac. Mas antes de ser nome de estado, Amapá é uma árvore brasileira por onde escorre um líquido branco chamado de leite de Amapá. Agora me diga, já tá gostando do Amapá sem nem ter visto tudo que o estado tem, né? É claro. É aquela hora que eu te mostro tudo o que esse pedaço de chão tem de tão especial pra você conhecer algum dia e, claro, se convencer de vez que o Amapá é o melhor estado do Brasil. Iniciando por Macapá, esse foi o primeiro município a ser criado no Amapá. Macapá concentra quase 60% de toda a população do estado, mais de 500 mil habitantes, e foi fundado em 1758. Macapá e Amapá têm histórias que se misturam de diversas formas, já que foi uma das primeiras áreas exploradas da região. A cidade fica no sudeste do estado e é a única capital brasileira cortada pela linha do Equador. Aquela mesma lá que divide o planeta em 2 hemisférios. Por causa disso, Macapá é também chamada de capital do meio mundo. Agora, se você se pergunta se Macapá tem 2 estações simultaneamente, eu te digo que sim, mesmo que isso não se perceba, já que quanto mais próximo à linha do Equador, menos se nota a diferença entre temperaturas de inverno e verão. Na verdade, o que muda é que no outono e inverno é seco e na primavera e verão é chuvoso. No início, Macapá se chamava Adelantado de Nueva Andaluzia, em 1544, mas depois virou São José de Macapá. Macapá vem do tupi e é uma variação de Macapaba, que significa lugar de muitas bacabas, que bacaba, no caso, é um tipo de palmeira. Mas como esse vídeo ainda não é exclusivo sobre Macapá, vamos aos atrativos da cidade, que eu já tô começando a enrolar demais. Começando pelo monumento Marco Zero do Equador, um obelisco para se observar o fenômeno do equinócio que marca a mudança das estações. Esse é o ponto turístico mais famoso de Macapá, tem 30 metros de altura e durante os tais equinócios o sol preenche o buraco lá no meio do obelisco e projeta perfeitamente a sombra no chão. Outro lugar icônico é a Fortaleza de São José de Macapá de 1782, construída para proteger o extremo norte do Brasil das invasões de outros povos europeus. Ainda o complexo Beira Rio, formado por trapiches, restaurantes e quiosques que são bastante procurados por turistas o ano todo, com uma baita de uma vista da orla de Macapá. E olha que maluco! Em Macapá tem o Estádio Olímpico Milton de Souza Corrêa, popular Zerão, e a linha que divide o gramado segue a linha do Equador. Ou seja, um time joga no hemisfério sul e outro no hemisfério norte. Legal, né? O problema é que quando o estádio foi construído, os métodos de medição não eram tão precisos. Por isso hoje dá pra ver que as linhas estão um pouco, quase nada, desalinhadas, uns 300 metros. É verdade. Outros atrativos na cidade são a Igreja São José, a Praça Floriano Peixoto, a Praça da Bandeira, a Pedra do Guindaste, a Lagoa dos Índios, o Museu Sacaca, o Curiaú, o Mercado Central e o Bioparque da Amazônia. Porra, tudo isso? E uma última curiosidade sobre o Macapá: quando a maré tá baixa, times de futebol masculino e feminino disputam partidas de um esporte chamado fute-lama nas margens do rio Amazonas. A criatividade do brasileiro definitivamente não tem limites, né? Your Mac friend, Brent Rambo.